Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú do Conhecimento. Vamos para mais um estudo para o concurso nacional unificado, nosso querido aí Enem dos concursos que está chegando, né? Está pertinho. E eu costumo, antes das provas, né, e ao longo do processo de estudos também, realizar alguns simulados. Tomei devagar, confesso, aí nos estudos para o Enem dos concursos. Acabei comprando um Memorex que tem me ajudado bastante a revisar, né, todo o conteúdo. É muita coisa que também não faz parte aí da minha formação, né? Sou pedagoga, então muita coisa relacionada aí à administração pública, mas vamos lá, vamos tentar, né? E aí eu fiz um simulado dos conhecimentos gerais, que é comum aí para todos os eixos, menos para o eixo 8, né? Então, do 1 ao 7. E quero compartilhar aqui com vocês. São 20 questões. Dessas 20, eu fazendo aqui sozinha, eu acertei 12, tá? Então, acertei mais de 50%, mas teve algumas que eu fiquei ali, né, entre uma e outra, acabei escolhendo a opção errada, mas a minha intuição, se eu tivesse seguido a intuição, teria acertado um pouquinho mais, talvez umas 15 aí. Mas, enfim, vou compartilhar aqui com vocês, até como forma de eu estar estudando, memorizando e ajudando você aí também a se preparar nesta reta final. Então, papel e caneta na mão, a gente vai lendo, pensando aí nas respostas, né? E trazendo aí o gabarito certo, tá? E aí depois vocês coloquem aqui nos comentários como que vocês foram com este simulado. Então, deixa eu adicionar aqui. Eu baixei, estava disponível na internet, daquela página Gran Concursos, e até pela Gran Concursos, se a gente faz o cadastro, você consegue fazer a prova online, e eu não estava achando o gabarito, daí eu fiz o cadastro lá, e aí eu consegui resolvendo a prova online e conferindo, né, com o que eu já tinha feito da prova antes no PDF, tá? Então, vamos começar aqui. Questão número 1. Em relação aos conceitos de política e de políticas públicas e dos elementos associados ao seu processo decisório, não se pode afirmar que. Então, olha lá. Sempre que tem uma palavra aqui, por exemplo, o não, é importante que a gente destaque, ele tem que ficar visível aos nossos olhos para a gente direcionar o nosso cérebro para aquilo que está errado. Então, ele está falando sobre conceito de política e de políticas públicas. Tá? Então, o que não está correto com relação aos conceitos de políticas e de políticas públicas? Vamos lá. Letra A. A decisão política e política pública são expressões com significado distintos, diferentes. Isso está certo, né? Política é uma coisa, política pública é outra. Letra B. Políticas públicas podem ser entendidas como produtos do sistema político. Vamos analisar, né? Então, tem um sistema político e o sistema político ele é responsável aí pela elaboração das políticas públicas. Então, faz sentido, não acho que a B esteja errada. Letra C. De acordo com Lowy, o conceito de uma política pública não interfere no processo político. Aí é aqui que me pegou, porque eu não conheço o tal do Lowy, né? Nunca li nada sobre ele. Então, fiquei na dúvida se é isso que ele fala ou não. Quando vem uma citação específica, assim, acaba dificultando para a gente, né? Letra D. Políticas públicas englobam um conjunto de decisões políticas. E letra E, políticas públicas correspondem à intervenção do Estado na sociedade para o atendimento de demandas sociais. Isso está certo, né? As políticas públicas, elas são criadas, né, para atender as demandas sociais. E políticas públicas englobam um conjunto de decisões políticas? Sim, né? Porque a partir por meio, né, dessas decisões políticas é que vão ocorrer essas políticas públicas. Então, não está correto a letra C, mas eu fiquei muito na dúvida nessa, porque eu não conhecia o tal do Lowy aqui, tá? Mas a resposta correta da número 1 é letra C. Vamos lá, depois vocês me contam aí se vocês acertaram, vão anotando. Eu vou deixar o link aqui
Mas é bem fácil, é do Gran Concursos, para quem quiser baixar a prova também, tá? Vamos para número 2. Analise as seguintes afirmações acerca do ciclo de políticas públicas e assinale a única alternativa, de novo, ó, a palavra, incorreta. Então, o que está errado aqui quando se trata de ciclo de políticas públicas? Letra A. Identificação de um problema. O ciclo de políticas públicas começa com a identificação de um problema social, econômico ou político que necessita de atenção governamental. Tá certo, né? Faz parte lá do ciclo de políticas públicas a identificação do problema. B. A formulação. São desenvolvidas estratégias e propostas para abordar o problema identificado, envolvendo análises, debates e a elaboração de políticas potenciais. Então, identifica o problema, formula o problema. Até aí está fazendo sentido. Letra C. Tomada de decisão. Escolha de uma política específica entre as propostas formuladas, geralmente por decisores políticos. Letra D. Implementação. A política escolhida é implementada por agências governamentais ou organizações designadas, envolvendo a execução prática das ações desenhadas pelos formuladores, sem espaço para tomada de decisões próprias pelos agentes implementadores. Essa também fiquei em dúvida, né? A implementação faz parte do ciclo de política, mas essa coisa arada que eles colocaram aqui me deixou bastante em dúvida. E letra E, que é o monitoramento, acompanha a execução da política pública, permitindo identificar se há desvios em relação ao planejado, e nesse caso, a adoção de medidas corretivas de forma tempestiva. Então, eu confesso que eu fiquei bem em dúvida entre a D e a E, principalmente por essa palavra aqui, forma tempestiva, né? Mas a resposta correta nesta número 2 é a D, sobre a implementação, que também está bem emaranhado aqui o texto, né? Mas, enfim, essa parte da implementação relacionada ao ciclo de políticas públicas, principalmente aqui a explicação, né? Ela não está correta, tá? Vamos para o número 3. Sobre as dimensões do desempenho relacionadas às políticas públicas, é correto afirmar que... Então, agora, a gente tem que achar a resposta correta, em se tratando de desempenho relacionado às políticas públicas. A eficiência é a medida de quanto os resultados de uma política pública atendem às necessidades da população, independentemente dos recursos utilizados. Letra B. Eficácia refere-se à capacidade de uma política pública de alcançar seus objetivos finais em longo prazo, considerando os impactos sociais gerados. Letra C. Efetividade é a avaliação de como os recursos são utilizados no processo de implementação de uma política pública, focando na relação custo-benefício. Letra D. Eficiência é a capacidade de alcançar os resultados desejados com o mínimo de recursos ou esforços desperdiçados, maximizando a relação entre insumos e produtos. E letra E, eficácia é a medida de quão bem uma política pública é aceita pela população, independentemente de seus resultados ou custos. Também fiquei na dúvida aqui entre a D e a E, mas a resposta correta, vamos lá, é a letra D. Então, esse conceito de eficiência, né, não corresponde ao conceito original aí de desempenho relacionado às políticas públicas. Vamos para número 4. Número 4 eu acertei de primeira. Vamos ver. Sobre o conceito de consolidação da democracia, participação cidadã e representação política, analise os itens a seguir. Então, a ideia de livre participação de todos os cidadãos e cidadãs nas decisões políticas está diretamente associada aos dois grandes valores da democracia, que é a igualdade e a liberdade. Então, são dois princípios da nossa Constituição,
né, a igualdade e a liberdade, e essa ideia da participação dos cidadãos, né, está ligada a esses valores democráticos, tá? Então, eu já achei que a número 1 estava certa, já de primeira leitura. Número 2, ainda numa perspectiva histórica, muitos avanços no campo da democracia são extremamente recentes. Basta lembrar que, até 1930, as mulheres não tinham direito ao voto no Brasil, e há pouco mais de 50 anos, os negros não participavam das eleições nos Estados Unidos. E até hoje, em muitos lugares supostamente democráticos, a igualdade e a liberdade são frequentemente retalhadas com doses brutas de autoritarismo e cerceamento de direitos básicos. Os exemplos estão em várias partes do mundo. Então, também acho que, né, na minha concepção, essa afirmativa também está correta. Vamos ver a terceira. A Constituição de 88 não trouxe um avanço enorme para o fortalecimento da cidadania e da participação cidadã na vida pública, mas, a rigor, as liberdades formais não se traduziram em liberdades reais para toda a população. Então, na verdade, a Constituição de 88, né, a meu ver, trouxe um avanço enorme, né, para o fortalecimento da cidadania. Muitos chamam até de Constituição Cidadã, né? Então, esse não aqui acaba prejudicando essa afirmativa, né, tornando ela falsa. Então, está correto o que se afirma em 1 e 2, como a gente já foi analisando, né? Então, é a resposta correta da número 4, letra D. Vamos para número 5. Esse aqui também eu acertei. Sobre o presidencialismo. Sobre o presidencialismo, assinale a alternativa incorreta. A. O que está errado. O presidencialismo é um sistema de governo adotado em nações republicanas caracterizado pelos maiores poderes atribuídos à figura do presidente? Sim. Letra B. Nesse sistema, o presidente acumula as posições de chefe do governo, chefe do Estado e chefe do executivo. Cada sistema presidencialista, é claro, estabelece os critérios para garantir o respeito do presidente ao sistema democrático. Letra D. Um presidente é eleito para um mandato com tempo específico e a possibilidade de reeleição é um critério definido pela lei de cada país que adota o presidencialismo. Também está certo. E letra E. O Brasil adotou o presidencialismo em 1937 e o atual sistema presidencialista brasileiro foi organizado pela Constituição de 88. O presidencialismo ele vem antes de ele já vem lá de 1800 e alguma coisa, né? Então, essa data aqui está errada, tá? E a resposta correta é a letra E. Isso. Então, gente, só confirmando a informação aqui, é de 1891, tá? Quando o Brasil adotou aí o presidencialismo e oficializou depois na Constituição de 88. Vamos para a pergunta número 6, aqui também eu acertei. Estudei esse Programa Nacional dos Direitos Humanos, vamos ver. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos é aprovado pelo Decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2009, é estruturado em eixos orientadores que contêm suas respectivas diretrizes. Nesse contexto normativo, assinale a alternativa que apresenta uma diretriz incluída no eixo orientador 3, que trata de universalizar direitos em contextos de desigualdade. Então, ai meu Deus, eu não lembro qual é esse eixo orientador, né? Mas aqui ele já traz uma dica. Universalizar quer dizer tornar o direito acessível a todos, né? Todos que estão em contextos de desigualdade. Então, letra A. Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião e participação. Se a gente está falando, né, de contexto de desigualdades, a gente vai estar se referindo a populações, né, que estão aí vivendo em contextos de desigualdade. Então, guardem a letra A e vamos ver as próximas.
Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e da interação democrática. Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos. Então, gente, como ele está trazendo um contexto de desigualdade, né? Eu fui na lógica aqui da letra A, que é onde traz aí grupos, né? Que geralmente são marginalizados, né? Que é as crianças e os adolescentes, e a letra C, número 6, a resposta é a letra A, tá? Tá certo. Vamos para 7. Considerando, 7 também, deixa eu ver, eu também acertei, vamos lá. Considerando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, utilizado como subsídio para a publicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, vamos destacar as palavras aqui. Palavra correta. E ele está falando sobre o quê? O Código de Ética Profissional do Servidor Civil, Público Civil do Poder Executivo. Então, está tratando de um público específico aqui. Então, vamos ver. Na perspectiva do princípio da impessoalidade, agentes públicos têm o dever ético de, no exercício do cargo, atuar com cortesia junto aos usuários, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Vamos ver a letra B. A eficácia figura com o princípio constitucional enquanto a eficácia vai figurar como um princípio constitucional, enquanto a eficiência consta como primado maior no Código de Ética. Letra C. O equilíbrio entre legalidade e finalidade da conduta do servidor público é que poderá consolidar a publicidade do ato administrativo. O que é a publicidade, né? Isso aqui até eu aprendi, né, estudando aqui para o concurso, essa ideia de tornar público, né? Então, o equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor é que vai consolidar a tornar público o ato administrativo. A publicidade, então, se tornar público na administração pública, não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. E letra E, a moralidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e publicidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Como a gente está falando aqui do Código de Ética Profissional do Servidor Público, então, eu fui na lógica que da letra A, né, pensando, né, como servidora pública que sou, que esse princípio da impessoalidade, né, a gente tem que ter aí sempre o respeito ao outro, né? Porque o que é um servidor público? É alguém que está disposto a servir ao público. Então, a gente não tem que fazer distinção, como ele diz aqui, de raça, sexo, nacionalidade, cor, tarará, né? Fui nessa lógica e estava certo. Então, gabarito da número 7 é a letra A. Número 8. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta adequadamente um dever ético inerente a qualquer agente público. Então, vamos ver. A. Então, apresenta adequado, uma coisa que todo agente público deve exercer aí, né? Inerente ao seu cargo. Vamos ver. Utilizar no exercício do cargo roupas com estilo e alinhadas à tendência da moda, nada a ver, né? Participar de estudos para melhor desempenhar suas funções, caso avalie necessário,
ainda que as ações educacionais tenham sido propostas em decorrência de alterações legislativas. A gente, enquanto funcionário público, tem que estar sempre se atualizando, né? E principalmente quando muda uma legislação, a gente tem que se apropriar dessa legislação, porque a gente vai colocá-la em prática, né? Muitas vezes. Respeitar a hierarquia, mesmo que com medo de representar contra comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Nada a ver, né? Ceder a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter benesses por meio de ações antiéticas. Também nada a ver. E a letra E, abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público. Então, se está errado, eu posso, né, dizer não, né? Então, isso faz parte, né, é adequado eticamente para o agente público, né, deixar de fazer aquilo que não convém à sua função, ou o interesse maior, né, que é sempre o interesse público. Então, o gabarito da número 8 é a letra E. Vamos para a 9. Essa aqui eu fiquei bastante em dúvida. Vamos lá. Sobre a Lei 14.129 de 2021, que dispõe sobre os princípios e regras, regras e instrumentos para o governo digital, sobre governo digital, e o aumento da eficiência pública, e altera a Lei 7.116 de 29 de agosto de 83, assinale alternativa incorreta. Então, o que está errado com relação aí a essa questão dos princípios, regras e instrumentos para o governo digital? Letra A. A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos. Letra B. Entes públicos que emitem atestados, certidões, diplomas ou outros documentos comprobatórios com verdade legal poderão fazê-lo em meio digital, assinados eletronicamente na forma do artigo 7º desta lei e da lei número 14.063, de 23 de setembro de 2020. Letra C. Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio físico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo. Letra D. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais poderão ser praticados conforme as regras aplicáveis aos processos em papel, desde que posteriormente o documento base correspondente seja digitalizado. Os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados para os níveis de risco em relação à criticidade da decisão, da informação ou do serviço específico nos termos da lei. Então, o que está errado aqui é a letra C, onde diz, né, se é um processo administrativo eletrônico, os atos também ocorrerão de forma eletrônica, né? Não faz sentido ocorrer de forma física, tá? Então, a correta na número 9 é a letra C. Vamos para a 10. Na gestão de riscos da administração pública, é fundamental que se identifiquem potenciais eventos negativos com antecedência. Eu acertei, vamos ver. Na gestão de riscos dentro da administração pública, é fundamental que se identifiquem potenciais eventos negativos com antecedência. Assinale a alternativa que não é considerada uma prática eficaz na gestão de riscos. Então, o que não é considerado eficaz na gestão de riscos? Vamos lá. Letra A. Avaliação periódica de riscos potenciais. Isso faz parte da gestão de riscos. Implementação de medidas de controle e mitigação. Ignorar riscos que pareçam improváveis. Realização de treinamentos e simulações de cenários de risco.
Monitoramento contínuo das condições que podem levar a riscos? Então, a resposta correta é a letra C, né? Essa aqui estava fácil. Claro que a gente não deve ignorar os riscos, né? Mesmo que muitas vezes eles pareçam improváveis, a gente tem que considerar, se foi considerado um risco, a gente não deve ignorar, né? Então, aqui a resposta acaba se tornando incoerente. Vamos fazer até a 13, tá? E depois eu faço um outro bloco para não ficar muito extenso. Vamos lá. Considerando o teor do decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, assinale a alternativa que melhor descreve o conceito de governança pública. Vamos lá. Conceito de governança pública. Vamos ver quem estudou aí. Processo exclusivo de tomada de decisão política? Não, né? Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle para a gestão pública? Sistema focado apenas, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essas palavras, assim, muito taxativas, né? Sistema focado apenas na geração de valor público? Estrutura dedicada somente aos altos escalões da administração? Ou, letra E, metodologia de gestão de riscos? Então, a resposta correta aqui, essa aqui estava fácil, né? Letra B. Então, de governança pública é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle para a gestão pública. Então, gabarito da número 11, letra B. Vamos fazer a 12 e a 13. A integração de sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT, em operações do serviço público, exige uma abordagem cuidadosa para manter a transparência e imparcialidade. Sobre o tema, assinale a alternativa menos provável de promover a transparência e a imparcialidade nos serviços públicos. Então, o que é menos provável? Letra A. A gente está na 12, né? Deixa eu ver. Essa que eu acertei também. Vamos ver. Letra A. Usar algoritmos auditáveis e explicáveis. Letra B. Limitar o acesso a informações sobre a lógica de funcionamento do sistema. Letra C. Implementar políticas para evitar vieses e discriminação. Letra D. Realizar consultas públicas para entender as preocupações da sociedade. E letra E. Fornecer relatórios detalhados sobre as decisões tomadas pelo sistema. Então, aqui, a número 12, a resposta correta é a letra B, né? Porque quando a gente está falando sobre transparência, né, e imparcialidade no serviço público, a palavra, né, essa lógica aqui, esse conceito de limitar o acesso à informação, ele vai contra aí o conceito de transparência no serviço público, tá? Então, essa estava fácil. Vamos para 13. Segundo a Lei de Acesso à Informação, informações classificadas como ultrasecretas têm um prazo máximo de restrição de acesso de... Qual que é o prazo máximo de restrição de acesso? A, 5 anos. B, 10 anos. C, 15 anos. D, 20 anos. E, 25 anos. Essa que eu confesso que eu fui no chute... Fui no número maior, né? Acabei acertando, mas acertei mesmo porque eu não tinha certeza. Como ultra secretas, né? Mas a resposta correta da 13 é a letra E, 25 anos, tá? Então, informações ultra secretas, 25 anos. Continuamos em outro vídeo, né? Coloquem aqui nos comentários se vocês querem continuação para a gente terminar esse gabarito, se vocês querem mais gabaritos aí nessa reta final. E aí eu peço, né, gente, vamos colaborar aqui com o nosso canal, né? Eu acabo produzindo bastante conteúdo aí para colaborar com o conhecimento de professores que atuam na educação básica e professores aí que querem participar de concursos públicos, tá? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que esse conteúdo aí tenha um alcance muito maior. Então, agradeço a atenção e se você quer a parte 2, aí o final desse simulado, deixa aqui nos comentários para a gente continuar. Um abraço e até a próxima.